Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 14 de outubro de 2023, tivemos um eclipse total do Sol. Esse é o nosso assunto de hoje. Porém, não falaremos da questão científica, e sim do mito, da lenda, do medo, do assombroso que existia para alguns povos da Idade Antiga sobre esse fenômeno. Eu sou o professor André Santiago e essa é mais uma de nossas Pitadas de História. À medida que a Lua se move e a Terra gira, uma sombra percorre a superfície do planeta a cerca de 2.250 km por hora, criando uma linha relativamente estreita chamada Rota da Totalidade. Apenas observadores, que estiverem posicionados dentro desta linha da totalidade, que possui apenas 160 km de largura, conseguem observar o eclipse total do Sol. Aqueles que estiverem um pouco mais afastados, vem aquilo que é chamado de um eclipse parcial, no qual nem todo o Sol é apagado. Já aqueles que estiverem muito distantes não conseguem observar nenhum efeito desse fenômeno que é muito interessante. Os eclipses solares totais só são visíveis na Terra devido a uma feliz coincidência. O diâmetro da Lua e a distância da Terra faz com que o seu tamanho relativo seja grande o suficiente para cobrir o disco solar. Se a Lua fosse menor ou estivesse mais distante, só veríamos eclipses parciais. Mas o nosso tema é como os povos da Idade Antiga, que não tinham tantas informações como temos hoje, viam esse fenômeno. Sim, para muitos povos era bastante assustador. Por exemplo, uma antiga lenda da mitologia hindu conta que um demônio chamado Raul procurou beber o néctar dos deuses, disfarçadamente em busca da imortalidade. Quando Raul foi descoberto, ele foi decapitado pelo deus Vishnu e a sua cabeça decapitada que voa pelo céu em busca do sol. Vejam que curioso. E às vezes, ele consegue pegar o sol, mas por não ter garganta, Raul não consegue engoli-lo. Por isso o sol volta a aparecer novamente. Curioso, não? Para os incas da América do Sul, os eclipses solares eram considerados um sinal de ira e desprazer de Inti, o poderoso deus do sol. Após um eclipse, os líderes espirituais tentavam, vejam só, adivinhar qual o motivo, qual a origem de sua raiva e determinar quais sacrifícios deveriam ser oferecidos para apaziguar essa raiva e tudo voltar ao normal. Um outro povo, os Batamalibas, que é um antigo povo lá do norte de Togo e Benin, na África, acreditam que a raiva humana e a luta são espelhadas para o Sol e a Lua, e que então começam a lutar entre si, causando um eclipse. Por isso, durante um eclipse, o povo Batamaliba deixa as intrigas de lado, veja que coisa legal, buscam a reconciliação e se reúnem pacificamente para encorajar a paz entre os dois corpos celestes. No Antigo Egito, a Pepe encarna o caos e a morte. Por isso é adversário natural para o deus do sol, Ra. A Pepe, a serpente, persegue Ra e eles lutam, enquanto o deus arrasta o sol através do céu, iluminando o mundo. De vez em quando, apenas de vez em quando, a serpente, o monstro, a Pepe, consegue vencer o disco solar, dando origem a um eclipse. Por sorte, Ra e os defensores a bordo de sua barcaça do céu sempre conseguem lutar e se livram da terrível sombra de Apep. Que curioso! Na antiga Mesopotâmia, o deus da praga Hera trouxe a morte a toda a região mesopotâmica antiga e os Sebetos
marchara em seu rastro. Eles eram guerreiros, sim, eram 7 guerreiros demoníacos da divindade que espalhavam a doença e a morte pela sociedade, né? Ocasionalmente se juntam no céu para apagar a lua, o que resulta em um eclipse. Outro povo da Ásia Antiga, os assírios, viam esses fenômenos como presságios terríveis. Os eclipses lunares, particularmente, representavam a condenação divina ao rei que estava governando. Às vezes, isso exigia o sacrifício do governante, que deveria ser substituído, uma boa solução para maus governantes. Para a mitologia nórdica, o famoso e esperto Loki comanda Fenrir, que é um lobo gigante, né, que criou a eventual desgraça do Sol e da Lua. A dupla de homens-lobos, Skoll e Hati. Esses monstros tentam, mas não conseguem engolir os astros, e quando finalmente mordem um deles, a luz do mundo extingue em suas barrigas sombrias. Na antiga Pérsia, mais precisamente no século VI a.C., os peri eram humanoides pequenos e alados nas tradições persas pré-zoroástricas. Como outras, aspas, fadinhas, sua relação com os seres humanos variou da benevolência casual à destruição maliciosa. Que legal! Eles podiam ajudar as pessoas, mas também eram capazes de arruinar colheitas e, vejam só, escurecer o sol. O peri teve esse papel até a cultura islâmica reescrevê-los como anjos arrependidos. Histórias curiosas, histórias interessantes, e você aprende aqui nas Pitadas de História.